ler Isaías capítulo 6. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos delimitar aí nesse trecho. Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Quero convidar o pessoal de casa a fazer a mesma coisa. Abrir a Bíblia, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Amém? Nós vamos estar compartilhando aqui uma palavra muito importante. Isaías capítulo 6, verso 1 ao 8. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler então, irmãos, um trecho da palavra de Deus, que é um texto assim extremamente conhecido, mas eu faço questão que a gente leia novamente nessa noite, amém? Isaías capítulo de número 6. Vamos juntos então. A versão que eu leio é a NVI, é a versão que nós adotamos aqui na igreja. Diz assim a Bíblia Sagrada: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. Batentes, leia-se aduelas no Espírito Santo, caixonete no estado do Rio de Janeiro. E o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: o quê? Envia-me. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta, seu celular no modo avião mais aberto na Bíblia, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, santa, santa palavra do Senhor, inspirada pelo Senhor, uma palavra, Deus, que é inigualável, é única, não há erros nesta palavra, porque ela é santa palavra do Senhor. Então, por meio dela, fale o Senhor conosco nessa noite. Deus, que esta noite seja a noite de encontro com o Senhor por meio da Tua palavra e por meio do Teu Espírito Santo e através de Jesus, Teu Filho, que morreu naquela cruz e ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. Aleluias, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente mergulhar nas revelações do Senhor contidas aqui nesse texto bíblico, eu gostaria de descrever aqui um pano de fundo para essa mensagem, para a gente entender. Muitas vezes nós lemos esse texto bíblico e nós interpretamos como uma espécie de pausa, porque o capítulo 1 de Isaías, o profeta está lá pregando, profetizando, capítulo 2, 3, 4, 5, quando chega no 6, ele começa a descrever, e na minha Bíblia, na sua também deve ter o mesmo título, o chamado de Isaías, não é verdade? O chamado de Isaías. Mas irmãos, e se nós resolvêssemos aqui nessa noite dar uma outra ótica para esse texto? Se a gente começasse a ver esse texto de uma outra forma, e se porventura, irmãos, a interpretação mais correta desse texto fosse o fato de que Isaías já exercia o seu ministério profético, e aí então ele passa a ter essa experiência durante o seu ministério profético. Deus está dando para ele uma oportunidade de mudar de fase na sua vida. Se a gente olhasse o texto dessa forma, bom, com base em que eu como pastor posso pensar assim? Por causa de um detalhe. O capítulo 1, através do versículo 1, nos afirma algo muito forte. Capítulo 1, versículo 1, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de
Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O que me chama a atenção nesse versículo é durante os reinados de Uzias, porque ele vai falar de vários, por isso que a palavra está no plural, por isso reinados. Mas a Bíblia está dizendo que enquanto Uzias era rei e estava vivo, Isaías já era profeta. Você está entendendo isso, amém? Isso aqui é um pano de fundo para você entender o texto. Então ele já era um profeta, já exercia o ministério dele, e aí então ele tem um encontro com Deus que muda a vida dele e o leva para uma nova fase. E a explicação clara, lógica, está aí no versículo 1, porque Uzias ainda reinava quando Isaías era profeta. E se o chamado de Isaías foi quando o rei Uzias morre, então como ele foi profeta quando o rei Uzias estava vivo? Amém? Isso é uma lógica. Você está aqui? Com base nesse versículo, é possível a gente afirmar que Isaías já exercia o seu ministério profético. E que então, durante o reinado do rei Uzias, ele já era um profeta. Parece então, irmão, ser menos lógico acreditar que ele só se tornou profeta após a morte do rei Uzias. Parece não haver uma lógica nessa crença. Pois bem, porque o versículo afirma, mais uma vez, durante os reinados de Uzias. Sendo assim, então nessa ótica, eu quero afirmar aqui, irmãos, que é mais aceitável para mim, que Isaías já era profeta antes dessa visão que nós acabamos de ler. Mas essa visão dá a Isaías uma oportunidade de mudar para sempre o rumo da sua história. Essa visão dá oportunidade, e eu creio que nessa noite Deus também está nos dando uma oportunidade de mudarmos para sempre o rumo da nossa história, da nossa vida. Eu creio que nessa noite, irmãos, Deus está nos dando uma oportunidade, irmãos. E aí, irmãos, mudar de fase. Como jogos de videogame, eu não tinha recursos, né? Você já conhece um pouco da história do pastor. Então a gente vivia, às vezes, para jogar videogame, a gente às vezes dependia do amiguinho que nos chamava. E na minha época, era um videogame chamado Atari, ou CCE, tá bom? Não ria, por favor, porque você não sabe o quanto era legal. Os bonequinhos eram todos assim, quadradinhos, cabeções assim, né? A cabeça não era redonda, não é toda essa coisa do 3D. Aliás, eu tive a oportunidade nessas férias de experimentar o 3D na minha vida, nunca tinha experimentado. Coloquei aquele óculos, né, e tal, e fiquei lá, e fui na montanha-russa. Eu falei, que nada, isso é para os fracos. Esse pessoal fica aí, a menina me avisou assim, segure por favor. Que segura? Para que segurar? Montanha-russa. E eu comecei lá, vou trabalhar a minha mente. Isso não é nada, isso é só uma imagem. Eu estou em pé, aqui tem uma barra na minha frente, minha esposa está aqui perto de mim, as crianças também, tem uma pessoa do meu lado, nada vai acontecer. E o carrinho foi, de repente ele desceu, foi uma risadaria, irmão, ainda bem que ninguém filmou, foi a única certeza que eu tive. Aí eu segurei, aí sabe como é que é a vaidade, né, o orgulho, né? Aí fiquei com 2 dedinhos na barra assim, segurando, né? Para fazer de conta que eu não estava segurando, irmãos, para a próxima queda eu não caí, irmãos. Mas na nossa época tinha um Atari, o CCE. E todo jogo, irmãos, tinha a fase. Os jogos de hoje também possuem fase. E aí sempre tinha um bicho estranho para você matar, né? Era um boneco mais esquisito, que carregava um pedaço de pau na mão, outro vinha com a espada, outro jogava um bumerangue. Tinha um monte de bichinho, só que você tinha que passar naquela fase para você acessar a segunda. E às vezes eu vi os meus amiguinhos peritos, tinham um videogame em casa, lá na 3ª fase, na fase 3, na fase 4. E eu na fase 1ª, eu falava, poxa, mas eu gostei dessa fase, deixa eu brincar nessa fase. Não, você tem que passar daquela fase para chegar aqui. O videogame é interessante, que você não consegue anular as fases anteriores para você chegar na fase que você quer. Eu quero jogar na fase 3, não, para você jogar na fase 3, você tem que passar pela 1, pela 2. Você está aqui? A vida cristã também é assim. Para você chegar lá, irmão, você tem que passar pelo mesmo caminho. Você tem que romper os bonequinhos, os desafios da vida. Nessas férias, Asaf rompeu de fase. Ano passado, a fase do Asaf era tomar banho na praia, na piscina, sempre no meu colo, no colo da pastora. Tanto ele quanto Itai. Ele não colocava os pés no chão por nada. Tudo bem,
Esse ano eu forcei um pouco a barra, ele começou a colocar os pés no chão. Eu falei, ô glória, vitória. E ele ficava, papai, não vai para longe não. Eu falei, não vai mudar muita coisa, não sei nadar também. Então. Mas enfim, e lá foi ele. Aí, irmãos, ele saiu daquela fase, isso em 30 dias ele rompeu aquela fase do em pé, com a água até o peito, para a próxima fase. A próxima fase é que ele queria ir no fundo. E ele ficava, eu quero ir. A gente botava no colo e ia para o fundo com ele, onde era fundo para ele. Venceu mais essa fase. Daí eu falei, não pode ficar no colo, porque a gente não consegue tomar banho direito. Daí, irmãos, descobri o macarrão, né? Aquele negócio que coloca, flutuante, né? Aí comprei um flutuante daquele, amarrei no Azaf, e num passeio de barco, irmãos, desci com ele numa praia, e ele foi lá. E ficou, não, papai, não me solta não, segurou na ponta dos meus dedos. Daí eu soltei e afastei, né? Sabe como é que é pai para treinamento, né? Empurra do ninho. Daí, irmãos, Azaf agora estava lá, nadando macarrão. Pai, é legal esse negócio. E ele ia para onde a gente às vezes estava com água aqui, ele estava lá, passando para lá e para cá, parecendo uma tartaruguinha amarrada, né? Com macarrão. Daí ele foi para a próxima fase. Quando o barco estava fazendo passeio em alto mar, Azaf viu lá, o pastor Maurício estava conosco, o pastor Silvio também. Ele viu o pastor Maurício nadando lá em alto mar, porque o barco parou lá bem profundo e o pessoal pulou do barco. E aí Azaf viu todo mundo. E eu lá, sabe como é que é criança? Né? Que eu nem gosto de tomar banho na praia, no fundo. Nem gosto nessa água de lá, todo mundo rindo, se divertindo. Ai, aqui no barco, nesse calor, está muito melhor. Né? Daí, irmãos, Azaf falou, papai, eu quero ir. Eu fiquei, como quero ir, rapaz? Eu quero ir, papai, eu quero ir. Irmãos, amarrei o macarrão, sabe, com o coração assim. E Azaf entrou, pedindo para soltá-lo, porque o pessoal ficou segurando, e ele de macarrão nadando em alto mar, irmãos. Eu falei, o que é isso? Azaf passou de fase. Queridos, eu quero exatamente falar nessa noite sobre esse tema. É hora de passar de fase. É hora de passar de fase. É hora de passar de fase. Será que você pode repetir esse tema comigo? É hora de passar de fase. Irmãos, se nós queremos passar de fase, nós precisamos respeitar alguns princípios que estão contidos nesse texto. O verso primeiro começa dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Então, irmãos, o primeiro princípio que nós precisamos aprender nessa noite, para passarmos de fase na nossa vida, é perder para ganhar. Perder para ganhar. Queridos, durante cerca de 52 anos, quantos anos eu falei? O rei Uzias foi rei de Judá. Durante 52 anos ele foi o rei que mais trabalhou depois de Davi por Judá. O que Uzias fez, irmãos? Uzias reforçou a economia de Judá, com plantações agrícolas, com maquinário, com armas. Uzias equipou o exército de Judá para combater os inimigos. Uzias, irmãos, conquistou cidades que estavam nas mãos dos inimigos. Nessa viagem que fiz no ano passado, eu fui a uma cidade que o rei Uzias reconquistou para Judá, a cidade de Eilat, que no texto bíblico é Elat, é a mesma cidade. Uzias reconquista, porque a cidade estava nas mãos dos filisteus. Uzias, irmãos, promove um tempo de paz e prosperidade financeira. A nação de Judá nunca viu tanta prosperidade, tanto crescimento econômico. Só que o povo, irmãos, estava pobre espiritualmente. Só que o povo estava vivendo, irmãos, envolvido com o pecado. Existe uma corrente histórica que sustenta que Isaías era primo de Uzias, o rei. Então Isaías tinha muita liberdade para andar pela nação de Judá, e ele se achava o tal, o orgulho estava em alta, ele se considerava alguém muito influente. Alguém diz isso. É certo que não se pode provar essa linha histórica, mas uma coisa é certa, que quando Uzias morre também em Judá a esperança em melhores dias, morre também a confiança, morre também a segurança, porque agora estão com medo. O inimigo que foi vencido pela liderança do rei Uzias, agora vai se levantar de novo e vai arrebentar com a gente. Esse era o pensamento da nação de Judá, durante o tempo da morte do rei Uzias. Irmãos, a bem da verdade, irmãos, o mundo odeia perdas. Ninguém gosta de perder, as pessoas detestam perder.
Perder? Não. Falou em perder, não é comigo. Não, esse negócio de perder, é por isso que para muitas pessoas no mundo, a morte de Cristo na cruz não tem sentido. Por isso que Paulo diz que a morte de Cristo é loucura. Por que é loucura, irmão? Porque o ímpio, olha, diz assim, ele tinha tudo na mão para ser o rei de Israel ou de Judá. Ele tinha tudo para tomar o trono do rei Herodes. E ele agora simplesmente, com todo o poder que ele tinha, se deixa prender e morrer numa cruz. Não tem sentido nisso. Mas na cruz, olha aí, a cruz está aí presente para nós. Jesus perdeu, aparentemente, mas essa perda foi para ganhar. O inferno comemorou, mas a comemoração durou só um pouco de tempo, amém? E eu quero declarar que assim será também o inferno, os demônios que comemoram toda e qualquer circunstância que parece uma derrota na sua vida. A comemoração vai ser só por um pouco de tempo. Quando eu vejo as injustiças do mundo, como o estado do Espírito Santo passou recentemente, e o sentimento que vai crescendo de injustiça no coração das pessoas, e naquele momento todo mundo pensando que se tiver uma arma é melhor. Melhor em quê, irmão? Melhora nada não, irmão. Alguém vai morrer. E pior, se não souber manusear, quem morre é você. Mas quando eu vejo tudo isso, irmãos, eu sei que a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que haverá um dia em que isso tudo será colocado um ponto final. E esse dia está chegando, viu, irmão? As últimas notícias estão me dizendo que Jesus está muito mais perto do que eu imagino. Então, queridos, o reino de Deus, ainda que as pessoas detestam perder, no reino de Deus é perdendo que se ganha. É perdendo que se ganha. Às vezes você é ofendido, às vezes você é massacrado, caluniado por alguém, e perdoa essa pessoa. Para o mundo você está perdendo. Não, você tem que retribuir na minha moeda, você tem que bater do jeito que te bateram. Aí você parece que você está perdendo, mas é assim que você ganha, irmão. É assim que você ganha. Queridos, é importante a gente saber que a entrada do reino de Deus começa com uma porta estreita. A entrada do reino de Deus começa com uma porta estreita. E o que quer dizer isso? É que no reino de Deus você não entra do jeito que você quer. Você não entra carregando as bagagens que você quer. Você não entra carregando os presentes que o mundo te dá. É preciso deixar tudo lá de fora. Isaías compreende, irmãos, nesse texto, nessa experiência que ele tem com Deus, que se Uzias não morre, ele ia continuar achando que estava tudo bem com ele. Foi necessário perder. A nação de Judá precisou perder a estrutura para saber o quão pobre ela estava vivendo espiritualmente. Sabe por quê, irmão? Que cerca de 30 anos, 40 anos de reinado do rei Uzias, aproximadamente, o rei começa a se achar o tal. E ele entra no templo e ele quer sacrificar no templo uma função que só era de sacerdote. Ele queria tomar a liderança dos sacerdotes. E os sacerdotes fizeram oposição a ele, disseram: não, aqui você não vai sacrificar porque você não é, você já tem um reino, você não é sacerdote. E ele continuou insistindo. Sabe o que acontece? De repente, uma lepra apareceu na testa do rei Uzias. E por que apareceu na testa? Porque todos os reis eram bem vestidos, todas as partes eram cobertas, mas a testa era um sinal para que todos vissem. A lepra começou na testa do rei Uzias, e a Bíblia diz que Uzias morre em isolamento, e a nação está vivendo isso, esse orgulho, esse sentimento de achar que pode tudo, como no carnaval, né? As pessoas acham que podem tudo no carnaval, são imbatíveis, não tem câncer no carnaval, não tem AIDS no carnaval, não tem enfermaria no carnaval, não tem nada, porque no carnaval todo mundo é forte, valente, potente, pode tudo. Na porta estreita só passa um por vez. Na porta estreita você não consegue levar tudo o que você quiser. Na porta estreita é preciso abrir mão dos presentes que o mundo dá. É necessário abandonar as bagagens que vêm conosco. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 7, mas o que para mim, deixa eu só achar aqui, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele diz, era lucro, mas agora é perda, a ótica muda. O que o mundo te deu e parecia lucro para você, e Cristo mostrou, isso aí é uma verdadeira perda, isso não é nada. E ele continua dizendo, mais do que isso, Filipenses 3:8,
considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo é muito mais. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Verso 8. Ele diz, eu perdi todas essas coisas por causa de Cristo. Sabe por quê? Porque essas coisas não têm mais valor para mim. Porque no reino de Deus é perdendo que se ganha. O homem que tinha posição, agora é perseguido e apedrejado. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Queridos, se nós queremos passar de fase, nós precisamos aprender a perder para ganhar. O que te prende na fase atual que você está na sua vida espiritual? É um namoro? É um pecado? Às vezes você chega nesse momento e diz, poxa, mais um ano eu não me formei na EBD. Mais um ano terminou, o outro já começou, e eu mais um ano que eu não fui fiel nos dias nas ofertas diante de Deus. Falhei mais uma vez. Mais um ano eu disse que ia largar aquele pecado e não consegui. Mais um ano que eu disse que ia começar a fazer dieta, e dieta eu já prometi depois do carnaval, e como diz nosso querido Lex, segunda-feira o regime começa. Mais uma vez, o que está te prendendo nessa fase, querido irmão? O que nos prende aí? Segunda verdade que o texto nos apresenta, ele diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Segunda verdade é que se nós queremos passar de fase, nós precisamos remover as bases frágeis da nossa vida, meu irmão. Uzias do trono era sinônimo de segurança para a nação de Judá. Uzias do trono era sinônimo de paz e prosperidade. E quando Uzias morre, o que proporciona a Judá é que havia naquele momento um total descontrole na nação, um estado de descontrole. O profeta Isaías também se vê nessa situação, sem um padrão, a nação afundada no pecado. Isaías também estava vivendo o pecado, mesmo sendo um profeta. Ele diz isso no capítulo 6. E ele, no meio dessa situação toda, irmãos, o que acontece? Por que Isaías vivia isso? Porque Isaías era judeu, ele era do povo. Se o povo está mal, ele também está mal, porque o profeta faz parte do povo. O profeta vive no meio do povo, ele não é um ser alienado que vem de Marte. Ele conhece as dores do povo, ele conhece os problemas do povo, ele não é um ser do outro mundo, ele sabe o que acontece. Por quê? Porque ele passa pelo mesmo caminho. O pastor não nasce pastor da noite para o dia. Ele primeiro precisa se converter igual todo mundo, se tornar um crente salvo por Jesus, participar de uma igreja, fazer parte da classe Primeiros Passos, ter um professor, ter um pastor, ser leal à sua liderança. Ele precisa andar no processo de aprendizado, ser batizado, ser treinado, ser preparado, passar por experiência, até que ele possa ir para outras fases. Você está aqui, amém? O trono vazio, irmãos, era símbolo de ausência de liderança. O trono vazio era símbolo de ausência de proteção. O trono vazio era símbolo de ausência de uma sustentação. Era assim que a nação estava, de um apoio, de uma estabilidade. E sabe de uma coisa, irmão? O povo, ele se apoiava no rei terreno, e isso fazia com que eles não enxergassem o rei eterno. E o que significa isso, irmão? Muita gente fala de fé, não, eu tenho fé, eu sou cheio de fé, mas continuam apoiados no natural, continuam apoiados no terreno, continuam apoiados naquilo que se pode ver e tocar. Isto não é fé, isto não é fé. Paulo diz que a fé, ou a esperança que se pode ver, não é esperança. Esperança que se pode ver não é esperança. Aí usa um exemplo de fé que não tem nada a ver. Alguém sentado numa cadeira e diz, não, fé é sentar numa cadeira e crer que ela não vai cair. Não, mas a não ser que ela esteja quebrada, ela não vai cair. Não é comum. Imagina você nesse culto, a sua cadeira, pum, caiu. Não é comum isso, irmão. Isso não é comum. Então, queridos, tem pessoas que fazem do emprego a sua base. Perdeu o emprego, perde a fé. Por quê? Porque enxergam o rei terreno, estabelecem para si um rei terreno e esquecem de enxergar um rei eterno. Há pessoas que fazem do dinheiro a sua base. Perdeu o dinheiro, perdeu a fé. Há pessoas que fazem do estado emocional a sua base. Se eu estou bem, eu estou bem. Se eu estou mal, Deus não é bom para mim mais.
Se tudo vai bem na minha vida, estou prosperando, estou conseguindo comprar carro, casa, as coisas estão funcionando para mim, então eu estou bem demais com Deus. Começa a dar errado, o estado emocional muda, estou triste, então agora Deus não é mais o mesmo para mim. Você está aqui? Tem pessoas que fazem de pessoas a sua base. Não, vou apoiar fulano vai me colocar lá dentro. Queridos, todas as bases dessa terra são bases perecíveis, imóveis. Só existe uma base que é imutável, chama-se Jesus Cristo. Tudo que se vê vai passar. Tudo que você vê nessa terra vai passar, irmão. Sabe, queridos, o Senhor diz assim ao profeta, por meio do profeta Isaías: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Presta atenção nesse texto. Muita gente mata o versículo, pega um facão teológico facão herético, heresia, e corta o versículo no meio, e ainda usa isso, está vendo? Você está aí confiando no seu líder, maldito é o homem que confia no homem, está lá na Bíblia. Não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia é diferente. O que está na Bíblia é você fazer de um outro homem o seu apoio, é você fazer dele a sua vida, é você fazer dele a sua base. Se ele cair, eu caio também. Se ele morrer, eu morro também. Sabe da história da mulher, que perde o marido? Eu quero ir junto, escorregou, caiu dentro da cova, está lá no meio do sepultamento, caiu dentro da cova, me tira daqui, Ué, quer ir ou quer ficar? O que o texto está dizendo não é você confiar no seu irmão, confiar nos seus líderes, confiar no seu discipulador, não está falando disso. Você precisa confiar, irmão. O que o texto está dizendo é você fazer dele a sua base, o seu porto seguro. Meu porto seguro é Jesus Cristo, irmão. Meu porto seguro é o Mestre. E ele diz: você que faz isso, e não é só isso, junta mais uma coisa: e você faz da humanidade, do ser humano, mortal, a sua força. E olha só o que o texto diz: cujo coração se afasta do Senhor. Então veja, não é você confiar em alguém e esse alguém te leva para perto de Deus. Não é esse tipo de confiança que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando uma confiança onde eu desprezo o Senhor, onde eu me afasto do Senhor. E aí eu quero te dizer uma coisa: se você tem alguém na tua vida, que está aí na tua vida, te ajudando a se afastar do Senhor e te levando a confiar só nele, chuta que é laço, tira da sua vida, porque essa pessoa vai afundar você, querido. Você está entendendo? Porque nesse caso, de acordo com o texto, existe uma maldição na sua vida, porque maldito é o homem. Ele não é bendito, ele é maldito. Você está aqui? Essa coisa que eu vejo muitas pessoas colocando: não, agora esse presidente vai mudar o mundo, a nação, agora esse prefeito vai fazer isso. Irmão, quem vai mudar a Boa Esperança é Jesus Cristo, através da sua vida, minha vida enquanto igreja. Exatamente aí, irmãos, quando nós estabelecemos essas bases, pessoas, dinheiro, bens, emprego, estado emocional, é exatamente aí, irmão, que o Senhor Jesus faz questão de arrancar essas bases de segurança que nós estabelecemos, a fim de que nós tomemos a decisão de estabelecermos a única base segura da nossa vida: Jesus Cristo, a rocha eterna. Aí ele faz questão de arrancar, porque se você é servo de Deus, irmão, se você é servo de Deus, escute bem isso: se você é servo de Deus, se eu sou servo de Deus, então eu pertenço ao Mestre. Ele faz o que Ele quiser da minha vida. Amém? Ele faz o que Ele quiser. Como a oração da nossa irmã Jocélia nessa noite: Senhor, fala para nós o Teu querer, o que o Senhor quer de nós. Tem gente que vem para o culto e fala assim: Senhor, fala o que eu preciso ouvir, o que eu quero ouvir. Não, irmão, é o que Deus quer para você. A condição é inversa, nós somos servos, é o que Deus quiser falar e pronto. Amém? Mas isso não é a pregação que eu queria ouvir. Eu não tenho outra, irmão. Foi a que o Mestre me deu. Queridos, nós precisamos descobrir que não somos nós que estamos no controle, mas é Deus que está no controle. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é arrancar o controle da nossa mão. Irmão. Aí a gente acha que está controlando, está fazendo, está arrebentando, Deus vai lá e pum, arranca o controle. Gente vai juntando dinheiro, não, agora eu estou juntando dinheiro, porque lá na frente eu vou comprar isso, vou comprar aquilo.
de repente, se é servo de Deus, vem uma enfermidade, aquele dinheiro que juntou vai ter que investir agora na saúde. Por que Deus fez isso? Porque quer tirar a gente do controle. Não é a gente que controla a nossa vida, é o mestre que controla a nossa vida. Não adianta cantar eu me rendo, não adianta cantar minha vida do mestre, mas eu continuar no controle. Você está aqui? Amém? Há pessoas que querem controlar tudo, querem controlar pastores, querem controlar irmãos, querem controlar a vida dos outros, querem controlar o que os outros fazem com o sofá. Não, você tem que arrumar para lá, não, o sofá não está bom aqui não, né? Querem controlar tudo, controlar com quem vai namorar. Irmãos, não é isso não, irmãos. Pais querem controlar até a profissão que o filho vai ter. Irmão, deixa, você pode orientar. A Bíblia diz que como flechas na mão do valente, na mão do guerreiro, assim são os filhos. O que você faz com uma flecha? Aponta e solta e deixa que ela vai. Queridos, nós precisamos descobrir que nós não somos aqueles que estão no controle. Diga comigo, é Deus quem está no controle. Goste eu ou não, goste você ou não, é Deus que está no controle. Diga comigo, fé é viver com Deus no controle. Se você está no controle, me perdoe te magoar nessa noite, mas eu quero dizer que você não é uma pessoa de fé. Se você está no controle, não existe fé em você. A fé que se pode ver não é fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Muitas vezes, irmãos, o Senhor nos leva a situações onde nós perdemos o controle, Ele arranca da nossa mão, para que nós possamos experimentar o seu agir e enxergá-lo como o poderoso Deus que Ele é, como por exemplo em Lucas 8. Lucas 8, Jesus está lá com os discípulos, e todo mundo feliz da vida, multiplicação de pão e peixe, o negócio está bom demais, a festa é muito santa, né? Festa de crente. De repente Jesus olha para os discípulos assim: pegue o barco e vão para o outro lado. Mas Jesus pega o barco e vai para o outro lado. Eles falam, não, o mestre falou, está falado, pega o barco e vão. Só que de repente, irmãos, é o que o texto diz. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. A versão de Mateus diz que Jesus dá uma ordem para eles, obriga, é o verbo. Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Qual é a leitura que você faz desse texto, querido irmão? Qual é a leitura que você faz desse texto? No popular Jesus botou os camaradas numa furada. Ele botou esse povo para entrar numa situação de risco. Estava tudo bem aqui, estava estabilizado, e agora ele manda os discípulos irem no barco, e de repente, está tudo muito bem, vem uma tempestade forte, a ponto de quase virar o barco, porque o barco estava sendo inundado. Eu estive no mar da Galileia, e vi que aquilo lá é imensidão de água, meu irmão. A coisa é feia, e as tempestades são comuns no mar da Galileia. Veja, por que Jesus fez isso? Para mostrar para os discípulos que quem está no controle não são eles. Sabe como é que termina essa história? Nós conhecemos bem. Os discípulos assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é aquele que está no controle. Ele é aquele que está no controle. É Ele. É Ele. O poder é dele, a glória é dele, a força é dele, Ele é o Senhor. Queridos, este é o Senhor que tem todo o controle nas mãos. Aleluia. Se nós queremos passar de fase, nós precisamos aprender uma coisa. No verso 5 de Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz assim, voltando ao verso 4, quando ele vê toda aquela glória de Deus, a aba das suas vestes enchendo o templo, os serafins falando, só a voz dos serafins: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Só essa frase fez com que os batentes da porta se movessem, sacudissem, balançassem. Irmãos,
O verso 5 me surpreende, porque se fosse nos dias de hoje, se fosse você, se fosse eu, não sei, se fosse alguns que a gente vê na mídia, alguém que tem uma visão dessa, ia organizar congresso da visão da glória do Senhor. Ia sair batendo, eu vi o Senhor no alto sublime trono, eu vi os serafins, eu tive uma visão dos anjos, eu tive uma visão. Só que Isaías não diz isso. Quando ele vê, sendo já um profeta, a primeira reação de Isaías é: ai de mim, porque eu sou um pecador, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Eu não posso estar aqui, porque os meus olhos acabaram de ver a glória dele, e ele é mais santo que eu, e ele é supremo, e ele é soberano, e eu sou um pobre pecador. A reação de Isaías é essa. E sabe o que isso, irmão, significa para nós? É que se eu verdadeiramente quero, ele diz, meus olhos viram um rei. É que se eu quero passar de fase na minha vida, irmãos, eu preciso aprender uma coisa. Eu preciso derrotar o orgulho na minha vida. O orgulho é um inimigo muito sutil. Porque às vezes, não é sempre, a gente consegue até identificar na vida dos outros, mas nossa própria vida a gente não vê. Isso faz com que o tupete da gente continue, né, mais alto, o nariz mais empinado. E quando alguém fala, né, a gente despreza. Sabe por que muito casamento acaba? Orgulho. Sabe por que muita gente deixa o Senhor? Orgulho. Sabe por que muita gente não se envolve fazendo o seu TSD, buscando a Deus todos os dias? Porque se vê forte e poderoso. Jesus orava todos os dias e o sujeito, como eu e você, acha que pode sobreviver a uma vida cristã sem orar. Paulo meditava nas Sagradas Escrituras, e um sujeito como eu e você acha que pode sobreviver sem estudar a palavra de Deus. Jesus edifica a igreja, e ele fala, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, não Pedro, mas a palavra que Pedro liberou, o próprio Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E um sujeito como eu e você aparece dizendo o seguinte, não, eu não preciso estar na igreja para ser crente, para ir para o céu não. Jesus edifica a igreja, constrói, né, não o prédio, a estrutura, mas a organização, e um sujeito como você acha que pode ficar em casa, e que tudo vai bem. Essa é a geração de hoje. Queridos, Paulo disse a Timóteo, nesse tempo, nos últimos dias, aparecerão pessoas que seguirão seus próprios mestres, e que darão ouvidos a enganos, porque farão desses mestres para si mesmos. Paulo diz isso. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas procurando ouvir aqueles que falam palavras que os agradem, que os satisfaçam. É o orgulho. Se nós queremos, nós precisamos derrotar o orgulho na nossa vida. Sabe por que Isaías passou de fase na vida dele como profeta? Porque primeiro ele admitiu o seu pecado. Preste muita atenção nisso. Este é o primeiro passo para mudar de fase. Eu preciso admitir o pecado na minha vida. É preciso reconhecer o pecado na nossa vida. Coisa dura e difícil é fazer o que Isaías fez. Em geral, irmãos, as pessoas estão sempre se esquivando de assumirem o pecado nas suas vidas. Elas não, querido, não. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Vamos ler isso juntos? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então preste atenção numa coisa, para ser resgatado por Jesus, é preciso reconhecer o estado e a condição de perdido. É só assim que Jesus me resgata, se eu reconheço a minha condição de perdido, o meu estado de perdido. Caso isso não aconteceu ainda com você, você continua perdido, mesmo não admitindo que está perdido, mesmo estando numa igreja. Se você nunca se viu como perdido, você ainda permanece perdido, porque Jesus só veio para buscar e salvar quem se vê como perdido. Da mesma forma, irmão, para que se possa passar de fase, é preciso admitir os hábitos. Preste atenção nisso. Os hábitos, o pecado que ainda nos prende na fase que nós estamos. Se a gente não admitir o que está prendendo a gente, onde a gente está, a gente nunca vai passar de fase. Vai ficar na mesma fase a vida inteira. Corre o risco de chegar na porta do céu como um bebê espiritual.
gente precisa admitir, o que está me prendendo nessa fase é isso aqui. O que me faz continuar agindo desse jeito, sempre ali, né, tropeçando no mesmo buraco, na mesma rua que eu passo todos os dias, caindo no mesmo buraco que eu sei que está lá, é isso aqui. Você está aqui, amém? Queridos, olha o que diz a Bíblia, 1 João 1,8. Se afirmarmos que estamos, presta atenção nisso, João estava escrevendo para uma igreja, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se você admite hoje que está sem pecado, você está enganando você, e a verdade de Deus não está em você. Se eu hoje não admito que eu estou sem pecado, eu fico admitindo que eu estou sem pecado, então a verdade de Deus não está em mim, irmão. Você está entendendo isso, irmão? Essa seria a razão mais simples da gente nunca deixar de vir ao altar de Deus na hora de um apelo, porque sempre, em cada culto, nós ainda estamos lidando com algum pecado na nossa vida, ou com alguns pecados na nossa vida. Só que 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que João está dizendo? Se eu digo que, não tem pecado na minha vida, não. Você está enganando você mesmo. Se eu digo isso, estou enganando a mim mesmo, e a verdade não está em mim. Agora, se eu confesso, digo, é verdade, Senhor, eu quero confessar, eu admito isso. A Bíblia diz que Ele vai me purificar do pecado e vai me limpar. O perdão virá para o meu coração, amém? Queridos, escute uma coisa, a visão da glória de Deus não fez com que Isaías pensasse de si mesmo como mais santo dos demais, mas simplesmente que ele se visse como tão pecador quanto os outros. Tem gente que se julga espiritual, eu falo em línguas, eu sou mais espiritual que o irmão, eu sou mais espiritual porque eu conheço isso, porque eu estudei aquilo. Querido, quando Isaías vê a verdadeira e genuína glória de Deus, ele diz: eu sou tão quanto. Você está aqui? Então você que está nessa igreja nessa noite pensando assim, ou o pessoal que está em casa ouvindo, eu vou lá não sei, às vezes as pessoas vão me estar olhando, eu sou todo errado, toda errada, as pessoas vão me olhar. Não, querido, somos tão quanto. A única diferença é que existem pecadores arrependidos e remidos, e pecadores que ainda estão perdidos. Você está aqui? Queridos, preste atenção, quando Isaías vê a glória de Deus, primeiro ele identifica os pecados dele, para depois identificar o pecado dos outros. Tem muita gente que vê o pecado do outro, mas não olha para si. É a mulher que vê o pecado do marido, é o marido que vê o pecado da mulher, mas ele não olha para si e vê o pecado dele mesmo. Olha o que Jesus diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta que existe uma viga enorme no seu próprio olho? Porque é fácil fazer isso. Quando Isaías vê a glória do Senhor, a reação de Isaías é olhar para ele e falar: tem uma trave no meu olho. Eu sei que tem uma trave nos meus irmãos, mas primeiro tem uma no meu. E eu só posso ajudar o meu povo a sair do pecado, se primeiro o pecado for tirado da minha vida. Essa é aquela hora que você diz, amém, é isso mesmo. Queridos, diante de Deus, nós estamos muitas fases atrás. O meu sobrinho adora jogar videogame. E ele jogando videogame, vencendo tudo. Eu fui tentar jogar uma partidinha, na primeira já tomei uma paulada do lutador, já caí, já morri no jogo. E ele ganhando tudo. Diante dele eu estou muitas fases atrás. Diante de Deus, irmãos, todos nós estamos muitas fases atrás. Escute uma coisa: nunca conseguiremos subir se não descermos primeiro. O grande problema das pessoas nas igrejas é que elas querem lugar elevado, mas querem chegar lá de paraquedas, não querem vir, querem chegar lá de helicóptero, não querem vir subir na montanha quebrando pedra. Não adianta fugir do pecado, não adianta tentar resolver sozinho o problema do pecado, não adianta se esconder quando peca. Eu quero falar isso para aqueles que pularam o carnaval, foram no bloco das piranhas, se vestiram de mulher, etc e tal. Não adianta ficar com vergonha dessas coisas. Já foi, chegou a hora de deixar o sangue de Jesus te purificar, meu amado.
Você está aqui? Vergonha de quê? Não adianta. Pecado é um problema que precisa ser resolvido urgente, irmão. Cedo ou tarde o pecado te acha. Cedo ou tarde o pecado te acha, irmão. Pode demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos, o pecado vai achar. É incrível isso. Conversava com um pastor, e esse pastor bem no ministério, feliz da vida e tal. Escute bem, testemunho lindo dele. De repente, irmãos, ele recebe uma ligação. Do outro lado alguém diz: eu sou sua filha. Disse: amém, Deus te abençoe. Mas qual filha você é? Eu tenho tantas filhas daqui, né, as ovelhas. Ele: não, eu sou sua filha mesmo. A minha mãe me contou que você é meu pai. O quê? Marcaram um momento para se encontrar. E foi uma aventura que ele teve antes de namorar a esposa com quem ele estava casado, pastor. E de fato, a menina era filha dele. Fizeram o teste de DNA e comprovou. Só que aí, irmão, veja, não foi pecado que ele cometeu namorando ou casado com a esposa. Só que isso desestruturou o casamento dele. A esposa ficou muito mal com isso, porque ela não conseguia admitir que pudesse existir um outro filho fora do casamento dela, e ela ficou confusa com aquilo e tal. A idade da menina batia com a história verdadeira. Realmente ele não traiu a esposa, mas a alma da esposa dele foi atingida 22, 23 anos depois. Você está entendendo isso, amém? O pecado acha a gente, irmão. O pior de tudo, querido, é o seguinte, é uma frase que eu quero colocar aqui, você pode publicar onde você quiser. A pior coisa que pode acontecer é o pecado nos achar no último dia. Aí já era. É o pecado nos achar diante do Criador, quando eu não pedi perdão ao Senhor, quando eu não deixei Ele me salvar, quando eu não resolvi um problema na terra com alguém. O problema é esse pecado me achar lá no final. Essa é a pior coisa. Por isso a ordem de Jesus, de Deus para nós, Isaías 55, olha a autoridade do profeta: deixe o perverso o seu caminho. Somente quem foi perdoado pode falar desse jeito. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, porque Ele, o Senhor, se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Só fala que Deus é rico em perdoar quem recebe perdão. Isaías foi perdoado do seu pecado, porque o texto diz que um anjo, um serafim veio com uma brasa, tocou os lábios dele, purificou, o sentido do perdão, e diz: o pecado foi tirado da sua vida. Diga isso comigo: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Essa mensagem pode ser pregada por quem é perdoado por Jesus. Mas mesmo você perdoado, querido, o que o orgulho tem feito à sua vida? Irmãos, quando eu paro para pensar na minha vida antes, quanto de orgulho tinha na minha vida, irmãos. Meu Deus, é hora que eu fico envergonhado só de lembrar. Meu Deus, era tanto orgulho, tanto orgulho. Mas eu louvo a Deus que Ele tem trabalhado comigo, através da vida de pessoas tão preciosas, através do Espírito Santo, através da palavra, através do discipulador, através de tantas coisas que Deus nos dá. Se nós queremos passar de fase, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa aqui. Leia a sua Bíblia comigo no verso 8. Diz assim, verso 7 diz: com ela tocou a minha boca e disse: veja os pecados, veja isso, tocou os seus lábios, a sua culpa será removida, seu pecado será perdoado. No verso 8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E o que ele respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim. Segura essa última pérola. Se nós queremos passar de fase, nós precisamos compreender que intimidade gera responsabilidade. Esse é o ano da intimidade. Para que a gente quer ter intimidade com Deus? Sabe qual é o verdadeiro efeito da intimidade? Que vai gerar mais responsabilidade. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sou responsável de falar daquilo que eu conheço de Deus. Quanto mais eu me aprofundo, meu TSD com Deus, meu envolvimento com Deus, isso vai gerando mais responsabilidade na minha vida, porque agora eu sei, porque agora eu não sou mais inocente, porque agora isso não é novo para mim. Conhecer a Deus significa conhecer a vontade de Deus.
Conhecer a vontade de Deus nos torna mais responsáveis diante de Deus. Por que Deus não manda um anjo falar para as pessoas perdidas? Por que Ele quer que você fale e que eu fale? Porque somos nós que temos conhecido o Deus que perdoa. Os anjos não conhecem esse Deus que perdoa, porque eles não sofreram a ação do perdão de Deus. Por quê? Porque eles não pecaram. Você está aqui? Amém? Os discípulos, irmãos, Pedro e João, eram íntimos de Jesus. João recosta a cabeça no peito de Jesus. Pedro está presente em todos os acontecimentos da vida de Jesus, mais íntimos. Eles conheciam o coração do seu Senhor, mas quando eles foram presos, os seus inquiridores reconheceram isso. Diz a Bíblia, em Atos 4,13, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles estiveram com Jesus, com certeza. Eles têm intimidade com Jesus. Olha a coragem deles, olha a intrepidez. Veja, o efeito da intimidade. Mas, irmãos, se ficasse só nisso aqui, não valeria nada. Não valeria nada o fato deles terem estado com Jesus, gerando para eles apenas um status diante das autoridades, de gente corajosa, que não tem medo, né? Nossa, isso não valeria de nada. No entanto, os discípulos Pedro e João, quando foram pressionados a se calarem, a não mais falarem do nome de Jesus, eles responderam prontamente o seguinte: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Sabe o que significa isso numa palavra? Responsabilidade. Diga comigo: intimidade gera responsabilidade. Jesus disse que os seus servos sempre vão estar onde Ele está. Em João capítulo 12, verso 26, Ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos pensar nesse versículo, irmãos. Ele diz: se alguém me serve, siga-me. É meu servo, então anda comigo. Se anda comigo, então é meu servo. Entendeu? Se tem intimidade comigo, então também tem responsabilidade com os meus interesses no reino. E olha, Jesus diz assim: e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Como assim, onde eu estou, ali estará também o meu servo? Será que ele está falando do céu aqui nesse texto? Não. Ele está dizendo o seguinte: onde Jesus está, irmão? Onde Jesus está? A pergunta é essa: onde Jesus está? Onde Jesus está? Ah, no céu, no meu coração. Onde Jesus está? Para que você esteja também. Vou te ajudar. No centro da vontade de Deus. Jesus está no centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus, irmão? Qual é o centro? Por que Jesus morreu na cruz? Para quê? Por causa das pessoas. Por que Jesus se entregou na cruz? Por causa das pessoas. Esse é o centro da vontade de Deus. Qual foi a última palavra que Jesus deu para os seus discípulos antes de partir para o céu? Pessoas. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Esse é o centro da vontade de Deus. E Ele está dizendo que se Ele está nessa vontade, nós precisamos estar também. Ou melhor, Ele não diz isso. Ele diz algo mais forte. Ele diz que o servo dele vai estar aonde ele está. O servo dele está onde ele está. Eu e você precisamos estar no centro da vontade de Deus. Isso envolve vidas, pessoas. Ele não morreu para dar casa nova para nós, carro novo. Tem igreja que prega isso aí, mas não é o que eu prego. Jesus morreu para tirar a gente do nosso cubículo, do egoísmo e do orgulho, onde a gente cuida só da nossa vida, para que a gente cuide de outras pessoas também, para que a gente cuide dos interesses do reino dele. Você está aqui? Queridos, isso me faz pensar que eu não posso lidar com Deus de qualquer jeito, que Deus é um Deus santo e que Ele não aceita qualquer coisa. Em 1 Pedro 1,6 está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus exige de mim uma postura correta, anote isso, Deus exige de mim uma postura correta à altura da sua vontade. Deus exige de mim uma postura correta à altura da sua vontade. E essa tem sido a maior queixa dos ateus. Sabe o que os ateus dizem? Abre aspas: eu não vejo que o mundo se torna melhor eticamente pelo fato de haver a religião. Sabe o que eles estão dizendo? Tantos escândalos, corrupção, erros e pecados envolvendo pessoas que dizem que são servas de Deus.
vergonha sobre o povo de Deus, vergonha sobre os profetas, vergonha, vergonha e vergonha. Mas Jesus morreu para que a nossa sociedade fosse transformada numa sociedade melhor para se viver, através da nossa vida transformada. Primeiro eu, depois você. Primeiro eu, depois o povo. Primeiro Isaías, depois o povo. Diga comigo: quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu conhecerei o seu coração, e isso me levará a fazer a sua vontade. Sabe quando nós não queremos fazer a vontade de Deus? É porque não conhecemos verdadeiramente o coração de Deus. É porque não temos a verdadeira intimidade com Deus. A verdadeira intimidade com Deus. Se você quer passar de fase, escute aqui, nota aí, Se você quer passar de fase, você precisa estar disposto a viver toda a sua vida em função do Senhor e da sua vontade. Aí você passou por uma fase. Aí tudo que você pedir em nome do Senhor, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque você está vivendo toda a sua vida em função do Senhor e da vontade dEle. Um vislumbre da glória de Deus precisa me levar. Diga isso comigo: um vislumbre da glória de Deus precisa me levar a um nível maior de responsabilidade e maturidade. É por isso que eu não creio em determinadas, não são todas, obviamente, por isso que eu estou dizendo determinadas, experiências com Deus, porque eu vejo que depois dessas ditas experiências, as pessoas continuam imaturas e irresponsáveis ainda no reino de Deus. Enquanto a palavra de Deus não for o nosso sólido fundamento, vamos assistir muitos crentes caindo, porque eles têm experiências, mas não têm consistências. Você está aqui? Amém. Irmão, Deus me chamou para segui-lo. Deus não me deixou fora dos seus planos. E o homem se torna completo na medida em que serve ao Senhor. A minha vida será uma vida feliz na medida em que eu me encaixar no propósito de Deus para mim, e isso com responsabilidade. Quanto mais eu sirvo ao Senhor, andando com Ele, me relacionando com Ele, mais a minha vida vai se encaixar nos propósitos dEle. E se isso acontece, mais eu me torno uma pessoa completa e feliz, capaz de discernir as coisas desse mundo. Amém? Amém. Todos nós precisamos passar de fase. Todos nós precisamos perder aquilo que está nos impedindo de ganhar. O que você está segurando, está te fazendo perder o que você realmente precisa ganhar? Então perca isso para que você ganhe o que Deus tem para você. Todos nós precisamos que as bases frágeis da nossa vida sejam arrancadas para que sobressaia a rocha. O filho pródigo tinha a base, sabe quem? Prazeres, curtição, diversão e din-din no bolso. Din-din acabou, prazer acabou, ninguém dava nada, e ele descobriu que a verdadeira base dele era o pai dele. Você está aqui? Amém. Todos nós, irmãos, precisamos que os nossos pés estejam firmados na rocha eterna que é Cristo. Todos nós, irmãos. É preciso que caia todo orgulho, é preciso que caia toda meninice, todo pecado, toda infantilidade espiritual, e que venha a maturidade. A gente precisa passar de fase. Irmãos, é preciso que venha maturidade e é preciso que venha responsabilidade, porque maturidade anda em aliança com responsabilidade. Meu filho não paga contas, mas agora eu sou um homem maduro e eu tenho a responsabilidade de arcar com isso. Você está entendendo? Amém. Maturidade e responsabilidade, coisa que anda junto. A gente só cobra, irmão, responsabilidade de alguém que possa ter maturidade. Como é que eu vou cobrar responsabilidade de alguém que não tem maturidade? Eu vou virar para uma criança e falar: ei, você tem que se comportar como adulto. Ele não tem maturidade para isso. Tem gente que não entende isso. Vai lá, filho do pastor bagunçando tudo. Olha lá, irmão, ele não tem maturidade para sentar e ouvir como você. E às vezes tem pessoas adultas que não têm maturidade para sentar e ouvir.
Deixa eu falar uma coisa. Não importa em qual fase você esteja hoje, Deus está te chamando a mudar de fase, a subir um nível. Quem sabe 2, quem sabe 3. Eu não sei. O que eu sei é que todos nós precisamos mudar de fase. Enquanto preparava esse sermão, eu falei, eu tenho que mudar de fase. É hora de mudar de fase. É hora de permitir que o Senhor te toque, te purifique, te limpe. Amém? Amém. É hora de tomar posição de responsabilidade em nossa vida cristã, em nossa vida enquanto igreja. É hora de passar de fase.